Senhoras e senhores, o nosso muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Informamos que nosso evento terá início neste momento, através também do nosso canal do YouTube. Peço que ocupe suas posições e vamos somente aguardar o ok da transmissão. Boa tarde a todos que nos acompanham também. É com grande alegria e satisfação que estamos aqui reunidos para realizarmos a solenidade de outorga de professor titular do Centro Universitário Senai Cimatec. Solicito a gentileza de desligar e colocar os seus celulares no modo silencioso para maior comodidade. Em caso de falta de energia, luzes de emergência se acenderão automaticamente neste auditório e, se for preciso, usaremos as saídas de emergência que estão localizadas nas laterais aqui deste auditório, devidamente sinalizadas. Em caso de emergência, aguardem o comando e a orientação do Corpo de Bombeiros e equipe de segurança. Neste momento, senhoras e senhores, para compor a mesa de honra e iniciarmos esta sessão solene, convidamos o magnífico reitor do Centro Universitário Senai Cimatec, professor Dr. Leone Andrade. O senhor vice-reitor e pró-reitor de Estratégia, Planejamento e Cooperação, professor Dr. Luiz Breda Mascarenhas. O pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa, professor Dr. Jailson Bittencourt de Andrade. O pró-reitor de Graduação, professor mestre Rafael Gonçalves Bezerra de Araújo. Pró-reitor de Assuntos Comunitários, Estudantis e Extensão, professor Dr. Tasso Barreto Rodrigues Nogueira. A pró-reitora administrativa financeira, professora mestra Tatiana Ferraz. O senhor pró-reitor de Tecnologia e Inovação, professor Dr. Daniel Mota, presente de forma remota neste evento. E convidamos o pesquisador-chefe do Senai Cimatec, Dr. Roberto Badaró. Senhoras e senhores, composta a mesa, solicitamos a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Filhos deste
eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo. Futuras ao Brasil farão da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra mais caminhadas, sem sonhos lindos, campos tem mais flores. Nossos nomes tem mais vida, nossa vida no terceiro mais amor. Com pátria amada e glória, salve a história. Brasil de amor eterno, seja assim. Uma garupa sempre estrelado. E digo verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado. Mas sempre da justiça acaba forte, verás que o filho teu não pode a luta. E quem vivente adora a própria morte, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desde são as mães de pátria amada, Brasil. Podemos sentar. Senhoras e senhores, com a palavra o professor Dr. Leone Andrade, reitor do Centro Universitário Senai-Cimatec e presidente desta sessão solene que fará o pronunciamento de abertura. Boa noite, senhoras, senhores, amigos, colegas, familiares e a nossa homenageada. É uma enorme satisfação estar mais uma vez em uma sessão de grau de professor titular na nossa instituição, porque isso reforça a nossa estratégia e práticas de desenvolver cada vez mais uma cultura universitária dentro da nossa instituição, hoje Centro Universitário Senai-Cimatec, e em breve a Universidade Cimatec. Mas sobre a importância deste momento, sob o ponto de vista acadêmico e da cultura de uma instituição de ensino, com um forte viés de pesquisa, eu vou deixar para que o colega professor Jailson Bittencourt possa detalhar um pouco sobre isso em seguida. E quanto ao mérito da homenageada, o professor Dr. Roberto Badaró vai, com todo o rigor e detalhes, destacar aí a brilhante carreira da doutora Bruna, que merecidamente chega no ápice da carreira acadêmica, não só da nossa instituição, mas das boas instituições de pesquisa desse país. Então, me resta, além de institucionalmente dar os parabéns e dizer da importância disso para a gente, destacar um pouco aqui, Bruna, não só como reitor, então, institucionalmente, mas também como colega e até como amigo, alguns pontos da sua brilhante carreira que eu gostaria de reforçar aqui. Então, a professora doutora Bruna já tem mais de 10 anos na nossa instituição, com dedicação exclusiva e uma enorme dedicação, diga-se de passagem. Ela teve também, pessoal, um papel fundamental na atração de estudantes e no desenvolvimento de novos talentos para a nossa instituição, nas áreas de biotecnologia, de farmácia e da área de alimentos. Me lembro bem o quanto você trouxe e desenvolveu novos talentos para a nossa instituição, uma boa parte fixada aqui e também fazendo carreiras promissoras aqui internamente. A doutora Bruna também teve um importante papel na implantação do nosso ITS, Instituto de Tecnologia da Saúde, do Senai-Cimatec, que foi quando a gente passou a atuar de uma forma estruturada na área de saúde. Depois disso, um papel cada vez mais relevante junto à equipe
da nossa antiga área de saúde, que se transformou no ISE-SAIS, Instituto Senai de Sistemas Avançados de Saúde. E isso ficou bastante evidente nas ações de combate à Covid-19 durante a pandemia. E aqui, em nome da doutora Bruna, eu gostaria de agradecer a toda a aguerrida, brilhante e competentíssima equipe do ISE-SAIS, que fez um trabalho fantástico durante a pandemia. Gostaria também de destacar que ela tem tido uma participação muito relevante em projetos de inovação, nas diversas áreas de biotecnologia e saúde aqui ligadas ao Cimatec, com destaque para a vacina Cimatec, MCTI, HDT, que é a vacina de RNA que estamos conduzindo os estudos clínicos com enorme potencial mundial devido ao diferencial tecnológico, além de outros projetos como o túnel de ozônio e tantos outros. Finalmente, cabe destacar as publicações científicas bastante relevantes da doutora Bruna em número e em peso dessas publicações, mas, como eu falei, o doutor Roberto Badaró vai poder explorar isso com bem maior profundidade e competência. Então, Bruna é funcionária, colega e amiga, meus parabéns. Senhoras e senhores, convidamos neste momento o professor Dr. Jailson Bittencourt de Andrade, pró-reitor de pós-graduação e pesquisa do Centro Universitário Senai Cimatec, também para o seu pronunciamento. Boa noite. Em nome do nosso magnífico reitor, professor Leone Peter Andrade, e da nossa nova jovem professora titular, professora Bruna Machado, eu cumprimento a todos os presentes e todas as autoridades nessa sala. Acho que o ponto mais alto de uma instituição de ensino superior, uma universidade, é isso que o Senai Cimatec está num caminho cada vez mais rápido, é quando recebe ou promove um novo professor titular. Então, isso é o ponto mais alto da carreira e isso é um reconhecimento mais alto das suas instituições. E, geralmente, o valor dessas instituições é medida pelo que elas representam as pessoas que formam e pelos seus professores titulares. No passado, não existia professor titular, no passado era cátedra. As universidades tinham cátedras, e essas cátedras eram representadas por cadeiras de esplandar alto, em que era colocada na sala num nível mais alto que os estudantes, para que o catedrático pudesse falar para essas pessoas. E esse princípio da cátedra se inspirou muito na cátedra mais famosa, que é a Cátedra de São Pedro, na Basílica de São Pedro, em Roma, e que é uma cadeira bem alta, e São Pedro era a alma, o espírito da igreja romana. Então, e as várias catedrais, as várias igrejas, têm cadeiras de esplandar alto, púlpito acima, em que o padre, o papa, os bispos falam. E isso acontecia nas universidades em vários locais. E os catedráticos eram pessoas que eles tinham um setor em que eles comandavam esse setor com toda a liberdade, com todos os recursos e com tudo que eles faziam nesse setor. No Brasil, a cátedra foi abolida na época do presidente Jânio Quadros e foi transformada em departamentos nas universidades, e esses departamentos passaram a ter professores titulares. Então, a partir daí, nós deixamos de ter catedráticos em nossas universidades. Mas em várias universidades do mundo, especialmente na Europa, continuam os catedráticos. E algumas universidades europeias, quando o catedrático se aposenta ou falece, na realidade, a cátedra é encerrada. Praticamente encerra-se a cátedra, dispensa-se todas as pessoas e cria-se uma nova cátedra com um novo catedrático. Então, essa é uma das condições e uma das situações mais relevantes para nós quando um professor atinge a titularidade e passa a ser o responsável por uma disciplina e por um setor da instituição. Então, nesse momento, só me resta, depois de ter algumas outras missões, em dar os parabéns à professora Bruna pelo destaque que ela está
Estou muito feliz em estar na segunda sessão de professores catedráticos e titulares hoje, e quando olho aqui a plateia, eu sinto que ainda vou estar em muitas sessões, muito brevemente. Então, parabéns, professora Bruna, parabéns, magnífico reitor, parabéns, colega. Boa noite. Senhoras e senhores, neste momento anunciamos a comissão de honra estabelecida pelo magnífico reitor para o processo de nomeação a professor titular, constituída pelos ilustres professores, professor Dr. Jailson de Andrade, professor Dr. Renelso Sampaio e professor Dr. Fernando Pellegrini, que conduzirá a homenageada neste momento à mesa diretora. Convidamos neste momento o professor Dr. Jailson de Andrade para a leitura do parecer conclusivo da comissão do processo de nomeação. Bom, mais uma vez, boa noite, e o que é com muito prazer e satisfação que eu farei a leitura da ata de professor titular e de defesa de memorial da professora Bruna Aparecida Souza Machado para o cargo de professora titular do Centro Universitário Senai-Cimatec. No dia 28 de junho de 2021, a banca formada pelos professores titulares Fernando Luiz Pellegrini Pessoa, Renelson Ribeiro Sampaio, que juntamente comigo trouxe a professora Bruna até esse ponto, ela avaliou os procedimentos de títulos e a aptidão da professora Bruna para ser professora titular do Senai-Cimatec. No item barema, ela atingiu uma pontuação máxima que teria nesse ponto, ou seja, na coleta dos dados formais da professora titular, e os componentes da banca receberam antecipadamente o memorial escrito pela professora Bruna e na data de hoje, 16 de junho, às 16h08, o professor da banca, professor Jailson de Andrade, abriu a sessão para apresentação da defesa do memorial. Então, esse é um requisito fundamental, além da apresentação dos títulos, o seu memorial, ou seja, o candidato, a candidata professora titular, apresenta a sua vida, né? Então, a professora Bruna Machado apresentou detalhadamente todos os tópicos abordados no memorial, com destaque para a descrição de sua trajetória acadêmica e experiência em pesquisa científica e tecnológica e na gestão de projetos. Ou seja, um professor, uma professora titular, necessariamente, além de ser professor e ter atividades didáticas, ela precisa ter uma trajetória acadêmica com a pesquisa científica muito bem qualificada e ter experiência na captação de recursos e na gestão de projetos. Então, precisa ser, como se diz, um professor ou a professora completa. A apresentação foi encerrada às 16h37, sendo iniciada imediatamente a discussão do memorial. Nessa discussão, os professores Renelson, o professor Luiz Pellegrini e o professor Jailson, que presidia, arguíram a professora Bruna, fizeram várias perguntas, tiraram dúvidas no sentido de elucidar vários aspectos de sua carreira e dar um destaque especial a isso. A banca, depois dessa discussão, reuniu-se reservadamente e deliberou pela aprovação com louvor da professora Bruna Aparecida Souza Machado para o cargo de professora titular do Centro Universitário Senai-Cimatec
muito brevemente, eu espero, Universidade Senai Cimatec. Nada mais havendo a tratar, a banca encerrou a sessão e encaminhou a ata para o magnífico reitor, professor Leone Peter, para as providências que se fizeram necessárias, que culminaram nessa sessão de hoje. Obrigado, boa noite. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o professor Dr. Roberto Badaró para homenagem e relato sobre a professora doutora Bruna Machado. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o magnífico reitor deste Centro Universitário Senai Cimatec, professor Dr. Leone Peter Andrade, a quem cumprimento todos os demais componentes desta mesa. Saudar uma jovem professora para sua promoção de professora titular requer uma análise do seu currículo e memorial, documentos importantes na vida dos acadêmicos. A professora Bruna Aparecida Machado é baiana, seus pais aqui presentes, Antônio Machado da Silva e Celina Pires Souza Silva. Bruna nasceu em 19 de janeiro de 1986, na cidade de Livramento de Nossa Senhora, que está localizado na Chapada Diamantina, sudoeste do estado da Bahia. Cidade onde ela estudou até o 2º ano do ensino médio. Tem uma irmã, também aqui presente, Sávia Souza Machado. Bruna é casada com o farmacêutico, também aqui presente, João Henrique de Oliveira Reis. Veio para a cidade de Salvador em 2003, ano em que concluiu o ensino médio no Colégio Sartre e, posteriormente, ingressou na Universidade Federal da Bahia, onde prestou o seu primeiro e único vestibular para a Faculdade de Farmácia. Graduou-se em farmácia em 2009. No ano seguinte, fez especialização em análises clínicas e saúde pública. E, em 2011, concluiu o mestrado em Ciências de Alimento, também pela Universidade Federal da Bahia. Imediatamente, ingressou no doutorado em biotecnologia na Universidade Federal de Sergipe, concluindo seu doutorado em 2015. O mestre aponta o caminho, o discípulo segue sozinho, até encontrar novamente o mestre, mas desta vez dentro de si mesmo. Em 2011, a doutora Bruna Machado ingressou no Senai Cimatec para trabalhar na área de alimentos como bolsista, onde inicia sua carreira científica. Todavia, já na graduação, manifesta sua vocação para ser uma cientista. A talentosa escritora Clarice Lispector diz que vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento. Pode-se ser chamado e não saber como ir. A doutora Bruna Machado, como prefere ser chamada, reúne essas duas qualidades. É vocacionada para a investigação científica e tem talento. Pois faz pesquisa, ensina e escreve. Decididamente, a sua vocação para a pesquisa científica foi manifestada ainda quando era estudante, para a sua graduação em farmácia, realizando 2 publicações científicas.
a análise da estabilidade e da composição em ácidos graxos em manteiga de garrafa produzida artesanalmente, publica na revista do Instituto Adolfo Lutz em 2009. O outro trabalho, a produção de goma xantana obtida a partir do caldo de cana, uma ciência, na revista de Tecnologia de Alimentos. Com sua graduação e mestrado em Ciência de Alimentos, inicia sua contribuição científica em 2011, trabalhando na área de métodos de extração e caracterização de matrizes e moléculas naturais, trabalhando com método de extração supercrítica, publicando em 2013 o trabalho Main Application of Future Perspective, onde ela trabalha com Fluid Extraction of Using CO2. Mantém firme a sua linha de pesquisa nesta área, colaborando com Silmar Batista, aqui do Cimatec, Moretti, e vários outros investigadores, fazendo diversas outras publicações nesta área de conhecimento, como está listado nesse diapositivo. Mantém firme sua linha de pesquisa e faz caracterização e análises físico-químicas do azeite de dendê, do fruto de maracujá, a aplicação da polpa do coco e da batata doce na produção de cerveja. Também estuda a atividade biológica da própolis e publica em revista de elevado índice de impacto científico, PLOS One, Journal of Science in Food and Agriculture and Food Chemistry. O uso de biopolímeros como substituinte dos polímeros de origem sintética tem sido um dos principais focos da indústria. No intuito de atender às demandas envolvendo a utilização de materiais com propriedades otimizadas, incluindo a sua natureza sustentável para a indústria farmacêutica e biomédica, a doutora Bruna, junto com a doutora Josiane Barbosa, tem analisado a utilização de biopolímeros de celulose bacteriana com uso para mitigar as lesões que são usados os curativos tradicionais. Além disso, na indústria de alimentos, tem buscado substitutos para embalagens plásticas tradicionais por materiais biodegradáveis que possam influenciar positivamente na vida de prateleira dos produtos. Diante dessa necessidade, a doutora Bruna iniciou pesquisa na área de produção e caracterização de novos materiais com propriedades otimizadas, fazendo importantes contribuições nesta área de celulose, nanocristais e polímeros, preparação de ataduras biológicas capazes de serem transportadoras de medicações aplicadas diretamente à pele, quiçá venha substituir a injeção como forma de administração parenteral de medicamentos. Essa publicação, listada nesse diapositivo, inclui diversas publicações originais em revistas de alto índice de impacto, Effect of Cellulose in Nanocristais, Application of Starch, Filming, Bacterial Cellulose, todas em revistas de grande impacto na área da ciência. Entre 2015 e 2019, o Brasil vive uma epidemia de 3 arboviroses, transmitidas pelo mesmo vetor, Aedes aegypti. Além da febre hemorrágica causada pelo vírus da dengue, a doença artrálgica chikungunya e a doença exantemática causadora de microcefalia em recém-nascidos de gestantes que adquiriram durante a gravidez o Zika vírus. O magnífico reitor desta futura Universidade Senai Cimatec, professor Dr. Leone Peter Andrade, incorpora linhas de pesquisa para o controle do Aedes aegypti
e estimula os investigadores do CIMATEC a buscar mecanismos de controle dessa tripla epidemia. A doutora Bruna Machado abre na sua agenda espaço e colabora com a descoberta de métodos epidemiológicos inovadores de controle do vetor Aedes aegypti, colaborando com o projeto de tese de doutoramento do Dr. Daniel Mota, com a aplicação de redes convolucionais e inteligência artificial, juntamente com a equipe de supercomputação do CIMATEC. E contribui com o Dr. Alex Alisson, Ingrid Wilker, Daniel Imperial e outros, para não cansá-los com citação de nomes, colaborando com essas publicações sobre arboviroses em revistas de elevado índice de impacto, como a PLOS One. As arboviroses foram esquecidas por causa desta catástrofe biológica epidêmica que estamos ainda vivendo, felizmente em franca redução do número de casos, a pandemia do coronavírus, batizada Covid-19. O mundo inteiro parou, e os cientistas também, pois abriram as portas dos seus laboratórios para tentar encontrar soluções para combater essa terrível pandemia. Sensibilizada por esta epidemia, a doutora Bruna Machado, obedecendo o pensador e escritor baiano Henrique José de Souza, ícone de várias gerações, e segue um dos seus aforismas: grande é aquele que deseja instruir-se, maior o que se instrui, e muito maior aquele que oferece seus conhecimentos aos demais. A Covid-19 passa a ser uma das principais linhas de pesquisa da doutora Bruna Machado. Neste sentido, vocacionada, a doutora Bruna passa a dedicar-se com afinco às pesquisas de temática do coronavírus, ajudando a cuidar de doentes, na inovação de criar mecanismos como a famosa bolha de oferta de oxigênio para combater a insuficiência respiratória comum na pneumonia da Covid-19. Também participa das inovações para controles ambientais da Covid-19, participando de projetos liderados pelo Senai CIMATEC, relacionados ao desenvolvimento de tecnologias de desinfecção, implantando em diversos hospitais do estado da Bahia, bem como na rede nacional de manutenção de respiradores no desenvolvimento desta bolha de contenção para apoio na ventilação invasiva, nas iniciativas também de fabricação de álcool líquido e produção de álcool gel. Essas publicações demonstram a Bruna com engenheiros do Senai CIMATEC nas publicações de trabalhos apresentados, medidas de proteção na descontaminação ambiental, aerolizados com potencial de circulação do vírus SARS-CoV-2. Notamos essas publicações que hoje são adotadas por muitas indústrias e locais fechados. Todas publicadas em revistas de elevado índice de impacto científico, como é o caso da PLOS One. O Senai CIMATEC realizou mais de 37 mil testes de RT-PCR e determinação de anticorpos neutralizantes em pacientes que tiveram Covid-19. A doutora Bruna Machado participa ativamente na realização de testes sorológicos e o teste molecular RT-PCR para diagnóstico da Covid-19, juntamente com os investigadores, doutora Milena Soares, Vinícius, Afrânio, Catarina, Letícia, Larissa, Camila e vários outros que diariamente se dedicam ao Laboratório de Biotecnologia, Imunologia e Formulação do ISE Saúde do CIMATEC. Que a doutora Bruna
teve importante papel na construção deste laboratório, que é hoje uma vitrine do Cimatec, materializando definitivamente a inclusão da saúde nas atividades do Senai Cimatec. E publica uma revisão importante sobre este método diagnóstico de RT-PCR e sorologia, faz essa publicação numa revista de impacto, Vírus, sobre a importância deste método. Se queres assumir em pleno o teu trabalho, não te esqueças que toda a vocação só se consegue concretizar com muita dedicação. A doutora Bruna é muito dedicada. Sai do pedestal de mestre e doutora, volta a estudar. Aprende a falar e ler em inglês e vai para os Estados Unidos, treinar no Infectious Disease Research Institute, em Seattle, Washington, a convite do cientista Dr. Steven Reed, como está citado no seu memorial, para realizar um pós-doutorado, para aprender a fazer vacina contra a Covid. Lá passa 1 ano e meio e traz essa tecnologia de fazer vacinas com base em ácidos nucleicos, numa plataforma nova, diferente, que será útil para a produção não só da vacina contra a Covid, mas de outras vacinas e terapias moleculares para várias doenças que acometem o homem. Nesses últimos 2 anos, tem se dedicado a criar essa infraestrutura para produzir uma vacina de 3ª geração, com replicon de RNA, capaz de produzir anticorpos neutralizantes contra o SARS-CoV-2, o vírus da Covid. Junto com a nova startup criada pelo Dr. Steve Reed, HDT, viabiliza o primeiro ensaio clínico brasileiro sobre a nova vacina de replicon de RNA contra a Covid-19. E hoje é sua prioridade a condução dos estudos de fase 1 para saber qual a dose mais segura para imunizar a população com essa vacina. O resultado deste trabalho está documentado nas publicações que tem realizado sobre a vacina da Covid e outros aspectos. E publica artigos dentro desse tema e segue na condução do estudo de fase 1 para verificar a segurança e a dose ideal para a aplicação desta vacina contra a Covid, com segurança a vacina de replicon de RNA, uma das melhores revistas que existe, o Vaccine. A doutora Bruna faz a publicação de 2 artigos importantes sobre a importância das vacinas no combate à Covid. Atualmente, no âmbito da Covid-19, a doutora Bruna Machado pode ser considerada como uma das pesquisadoras de destaque, diante da sua atuação desde o início da pandemia, em março de 2020, liderando e participando de projetos institucionais, dando apoio direto à comunidade. Durante a pandemia, atuou na estruturação, implantação e certificação do Laboratório de Diagnóstico Molecular do Senai Cimatec, com classificação NB2, que até o presente momento já realizou mais de 32 mil ensaios de RT-PCR para a detecção do SARS-CoV-2 em amostras humanas, dando suporte à indústria do Estado da Bahia e outros setores da comunidade baiana. Contribuiu para a implantação dos ensaios automatizados para a detecção de anticorpos contra o SARS-CoV-2, pelo método de ELISA. E hoje, atualmente, lidera o projeto para monitoramento de pessoas vacinadas, fazendo parte da equipe liderada pela professora titular do Cimatec, doutora Milena Soares, que coordena as atividades dos ensaios de diagnóstico molecular e sorologia do SARS-CoV-2 aqui no Cimatec. Atualmente,
junto com o Dr. Steve Reed, também dedica-se dioturnamente ao programa global Estados Unidos, Brasil, Índia e Coreia para o desenvolvimento dessa nova vacina utilizando o replicon de RNA para a Covid-19. Bem como trabalha ativamente na internalização dessa plataforma tecnológica de replicon de RNA para a produção de outras vacinas no Brasil. Além disso, tem apoiado tecnicamente as tratativas dessas vacinas de RNA contra a Covid-19, junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, inclusive com a participação direta do ministro Marcos Pontes. Em resumo, a professora doutora Bruna Machado tem contribuído para a ciência em diferentes áreas do conhecimento de forma multidisciplinar, integral, resultando em 108 artigos originais publicados em revistas indexadas, 2 patentes concedidas e 15 pedidos de patente submetidos ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, apresentou 171 resumos em congressos nacionais e internacionais, escreveu 9 capítulos de livros. É bolsista de produtividade do CNPq na área de desenvolvimento tecnológico, industrial e de extensão inovadora. Já alcança significativo índice de impacto, 13, com um total de 565 citações no Web of Science, 595 citações no Scopus e 1.179 citações na base Google Acadêmico. Não poderia deixar de enfatizar a maior e a mais importante tarefa do professor, do mestre: ensinar. O famoso escritor e mestre brasileiro Guimarães Rosa diz sobre o ensinar: o verdadeiro mestre não é aquele que ensina, é aquele que, de repente, descobre que aprende. Bruna tem uma extensiva dedicação à arte de ensinar. Já orientou e participou da formação de mais de 90 alunos entre mestrado, doutorado, iniciação científica e tecnológicas, bolsistas de nível tecnológico e industrial, sendo destes 52 mulheres. Atualmente orienta 6 alunos de mestrados, 7 de doutorado, 6 de iniciação científica e já orientou 35 bolsistas graduados, mestres, doutores de diferentes áreas aqui no Centro Universitário Senai-Cimatec. Próximo. Por tudo isso que acabei de expor a esta comunidade científica de forma indiscutível e com reconhecimento unânime da banca examinadora, composta pelos professores titulares Jailson Bittencourt, Fernando Pellegrini e Renelson Sampaio, o magnífico reitor do Centro Universitário Senai-Cimatec, professor Dr. Leone Peter Andrade, juntamente com o presidente da Federação da Indústria da Bahia, Ricardo Alvarez Alban, entregaram pessoalmente o resultado da aprovação da doutora Bruna Machado para a promoção de professora titular deste Centro Universitário Senai-Cimatec. Como lhes falei no início, o verdadeiro mestre não é aquele que ensina, é aquele que, de repente, descobre que aprende. E quando o discípulo está pronto, o mestre simplesmente some. Gostaria de encerrar esta resumida apresentação do extensivo currículo de vida da agora professora titular, doutora Bruna Machado, deste centro universitário, desta futura Universidade Senai-Cimatec, parafraseando o filósofo Jean-Jacques Rousseau, que além das suas teorias da natureza humana sobre amor, ódio, contrato social, liberdade natural, dentre muitas outras contribuições,
Rousseau encontrou tempo para refletir sobre a ciência no seu discurso sobre as ciências e as artes, recebendo o primeiro prêmio em Dijon, na França, no século XVII. Ele diz: a arte de interrogar não é tão fácil como se pensa. É mais uma arte de mestres do que de discípulo. É preciso ter aprendido muita coisa para saber perguntar o que não se sabe. A doutora Bruna aprendeu isso ao fechar seu memorial, o faz com a citação de Carl Sagan. Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. Parabéns, professora titular do Centro Universitário Senai Cimatec, doutora Bruna Aparecida Machado. E encerro dizendo este poema. Ensinar é um ato de amor. Quando forte, a amizade resiste. Tudo enfrenta e pode superar. Sei que razão não me assiste se pretender algo mais alcançar. Se o meu coração ainda insiste e muito carinho deseja te dar, é para que jamais fique triste, sabendo poder comigo contar. Quem te quer bem não desiste, não reclama, não vai lamentar. A felicidade também existe, ao dar amor, sem nada esperar. Obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento nós convidamos a professora, a doutora Bruna Machado, para receber a outorga de professor titular do Centro Universitário Senai Cimatec. Professora, aqui à frente da mesa, por gentileza, é um momento muito especial para todos nós. Agora também será feita homenagem com a entrega da caneta. Professora doutora Bruna, permaneça no centro, que neste momento nós convidamos os familiares também para prestar homenagem. Professora Bruna, por gentileza, para que todos possamos ver esta homenagem lindíssima que a senhora recebeu, um busto muito bonito
dos familiares. Senhoras e senhores, prestadas as homenagens, neste momento convidamos a professora doutora Bruna Machado para proferir seu discurso de posse e apresentação. Boa noite a todos. Em nome do professor reitor, o professor Dr. Leone Andrade, do vice-reitor, o professor Dr. Luiz Breda, e da pró-reitora administrativa financeira, a professora mestra Tatiana Ferraz, gostaria de saudar todos os membros da mesa e todos que estão presentes nessa solenidade. Em nome do pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, o professor Dr. Jailson Bittencourt, gostaria de saudar todos os professores, pesquisadores e toda a comunidade acadêmica do Senai-Cimatec. Hoje é um dia de muito orgulho para mim. Um dia que celebro, junto com a minha instituição, o Senai-Cimatec, a conquista de um dos mais altos cargos para um professor. Posso dizer com plena convicção que hoje realizo um dos meus sonhos profissionais. Hoje é um momento que eu chamo de felicidade plena. Hoje é um dos poucos dias que eu consigo sentir a sensação de ter orgulho de mim mesma, simplesmente por me tornar uma professora titular aos 36 anos e ser professora titular de uma instituição que hoje é referência no país na área de ciência, tecnologia e inovação. Hoje, faço parte de um grupo de ilustres professores que respiram ciência e educação. Hoje, é um orgulho imenso me juntar aos professores doutores Roberto Badaró, Jailson Bittencourt, Fernando Pellegrini, Davidson Moreira e Renelson Sampaio, integrar o quadro de professores titulares do Cimatec. O que abrilhanta mais ainda essa conquista para mim é me tornar professora titular no espaço que é a essência e a base da minha trajetória profissional, que é o Senai-Cimatec. Gostaria nesse momento, professor Dr. Leone, de reforçar mais uma vez o meu compromisso com essa instituição, de sempre representar o Cimatec de forma ética, respeitando sempre os valores e missão dessa instituição, de sempre defender o Cimatec e de sempre buscar o melhor para o Cimatec. Aos que me conhecem, sabem como é difícil falar sobre mim, mesmo dentro de um contexto profissional. Falar sobre quem sou, sobre minha atuação, sobre as minhas conquistas. Isso não é algo comum na minha rotina. Falar ou ouvir sobre mim. Então, aproveito esse momento para contextualizar um pouco da minha trajetória profissional, que foi construída não apenas por mim, mas por várias pessoas. A minha história envolve sorte, gratidão e oportunidades. E por que iniciar falando de sorte? Sorte, um substantivo feminino que pode ser definido como força invencível a que se atribui o rumo e os diversos acontecimentos da vida, destino, fado, ou modo como algo ou alguém termina, termo, fim, destino. Talvez é que muitos se surpreendam em ouvir falar da palavra sorte, pois muitos acreditam que ela seja o oposto de dedicação, de trabalho e ou competência. Na verdade, a palavra sorte foi reconhecida por mim como algo positivo, quando primeiramente ouvi do professor Badaró uma forma de definir sorte, em uma das muitas conversas que tivemos. Mesmo com toda a competência e a sua trajetória exemplar de dedicação à ciência e de muito sucesso, ele me disse de forma muito simples que foi um homem de muita sorte. Me lembro perfeitamente, professor, quando o senhor me disse que a sua maior sorte foi ter tido o professor Rodolfo na sua trajetória profissional, para lhe ensinar, lhe motivar e lhe proporcionar muitas oportunidades. Foi aí que passei a enxergar a palavra sorte de outra forma. Aprendi com o professor Badaró que precisamos de sorte, sim, para ter grandes conquistas. De sorte para encontrar e trabalhar com as pessoas que te dão suporte, que te incentivam, que colaboram com você, que te ajudam. Eu também sou uma menina de sorte, professor. Sorte em ter pessoas tão generosas e competentes ao meu lado. Sorte em ter sido incentivada a fazer ciência
e sorte em poder trabalhar e crescer numa instituição como o Senai Cimatec. A minha história na ciência começou um pouco antes de quando cheguei ao Cimatec. Na verdade, fui apresentada à ciência no meu primeiro dia de faculdade. Me lembro perfeitamente quando fui na secretaria da Faculdade de Farmácia da UFBA validar minha matrícula, quando, na época, a diretora da Faculdade de Farmácia, a professora doutora Ângela Pontes, me mostrou uma grande lista de calouros com seus respectivos professores que iriam acolher os alunos recém-chegados. Me lembro que era uma lista imensa, e ao lado do meu nome tinha o nome da professora doutora Janice Isabel Duzrian. Não tenho dúvidas que esse nome mudou toda a minha trajetória de vida profissional. Tenho perfeitamente gravado em minha memória as palavras da professora Ângela quando me falou: "Que sorte, menina! A professora Janice é uma excelente pesquisadora. Não perca a oportunidade de procurá-la." E assim eu fiz. E assim começou a minha vida na ciência. Tive a sorte e a oportunidade de ser orientada durante toda a minha graduação pela professora Janice, um exemplo de cientista e de mulher. Foi lá, no então Laboratório de Pescados e Cromatografia Aplicada, que pude participar de diferentes projetos de pesquisa e extensão e apoiar os trabalhos de alunos de mestrado e de doutorado do grupo. Foi lá que recebi as minhas primeiras bolsas de iniciação científica. Foi lá que eu respirei a ciência pela primeira vez. Foi lá que eu aprendi com a professora Janice a escrever e publicar os meus primeiros artigos científicos. Foi ela que me ensinou a celebrar cada paper publicado. Foi ela quem me incentivou a fazer mestrado e doutorado, a publicar, a ser ética, a ser justa. Foi ela que me ensinou a ensinar. Caminhamos juntas no mestrado, também na UFBA, e ela abriu as portas para o meu doutorado, me apresentando a professora Francine Padilha, que mais adiante se tornou minha orientadora e me apoiou na obtenção do meu título de doutora em biotecnologia pela Universidade Federal de Sergipe. A minha história no Senai se inicia no Senai de Endezeiros, em 2011, quando recebi um e-mail para participar da seleção de um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação como bolsista. Juro que, na época, não conhecia o Senai. Sabia, na verdade, da atuação na área de ensino técnico, mas não conhecia a pesquisa, inovação e educação de nível superior. Apesar de ter sido selecionada para ingressar como bolsista, mais especificamente para receber uma bolsa CNPq DTIB, para participar em um projeto na área de extração supercrítica, coordenado na época pelo então mestre Silmar Nunes, hoje já doutor. Eu também tinha ingressado no doutorado e tinha minha permanência na UFBA alinhada com a professora Janice, inclusive com uma bolsa de maior valor do que a proposta que eu recebi no Senai. Me lembro perfeitamente que fui até o Senai de Endezeiros para informar que não aceitaria a bolsa porque tinha planos de seguir com o meu doutorado. Tive a sorte de encontrar mais uma vez com o Silmar, e ele não me permitiu desistir do Senai. Ele me convenceu a ficar. Me mostrou as inúmeras oportunidades que eu teria numa instituição como aquela. Me lembro que falou do Cimatec, de toda a parte de pesquisa, de como o DNA do Senai era voltado para a pesquisa aplicada e atendimento à indústria. Juntamente com a Cleide, na época gerente da área, me disse que eu teria todo o apoio para o meu doutorado. E aconteceu exatamente isso. Graças a seu apoio, Silmar, me permiti trilhar novos desafios em uma instituição tão desafiadora. Fico muito feliz, Silmar, em poder, anos depois, ter retribuído, durante o seu doutorado, um pouco do apoio e incentivo que me proporcionou. Fico muito feliz, honrada e orgulhosa de ter sido a sua orientadora de doutorado e ter contribuído para a sua formação como doutor e ainda doutor pelo nosso Centro Universitário Senai Cimatec. Em 2013, tive a sorte de vir para o Cimatec em uma mudança na época feita pelo diretor regional do Senai Bahia, o professor Leone Andrade, que foi transformar o Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia para um campus integrado de Manufatura e Tecnologia. Os pesquisadores das unidades de Endezeiros e Lauro de Freitas agora tinham uma nova casa, que era o Cimatec. Eu tinha uma nova casa. Me lembro que quando cheguei aqui, eu me senti intimidada pela grandiosidade do que era e ainda é o Cimatec. Cheguei no Cimatec como professor assistente, pois na época era mestre e ainda estava no meu doutorado, que concluí em dezembro de 2015, quando na oportunidade me tornei professora adjunta e ingressei no programa de pós-graduação stricto sensu em modelagem computacional e tecnologia industrial,
a convite dos professores Alex Alisson e Hernani Borges. Obrigada, professores, pela oportunidade de colaborar com a pós-graduação stricto sensu do Centro Universitário Senai Cimatec. A minha trajetória de pesquisa no Cimatec se iniciou na área de biotecnologia, que na época integrava parte da área de alimentos, e se consolidou na área de saúde. No Cimatec, eu tive a oportunidade de trilhar os caminhos da pesquisa, da ciência e da docência. Percorri, sem pular nenhuma etapa, os caminhos de professora assistente, professora adjunta, professora associada e hoje professora titular. Em 2015, com mais uma visão de futuro do professor Leone, quem o conhece sabe que ele sempre busca integrar a ciência e suas inúmeras fronteiras aqui no Cimatec. Foi iniciado o projeto de construção de uma nova área, que passaria a ser dedicada a realizar e desenvolver projetos na área de saúde. Com a chegada do professor Badaró aqui no Cimatec, iniciamos, ao lado das professoras doutoras Josiane Dantas e Milena Soares e do mestre Valdir Gomes, a estruturação e consolidação desse grande projeto que foi o nosso Instituto de Tecnologias da Saúde. Importante destacar que, em tão pouco tempo, a nossa área de saúde se tornou um Instituto Senai de Inovação pelo Departamento Nacional do Senai. Passou a integrar a rede de biologia molecular do Senai-DN e ainda a fazer parte da rede Vírus e da rede Cisnano, vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e conta com inúmeras parcerias nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos que vão da pesquisa básica à pesquisa aplicada. Obrigada, professor Leone, por acreditar e investir nesse grande projeto de saúde do Cimatec. Obrigada também por todo o apoio, incentivo e oportunidades que tem me proporcionado. Obrigada por me ajudar a escrever a minha história no Cimatec. Não poderia deixar aqui de reforçar e agradecer às professoras Josiane e Milena e o mestre Valdir por toda a dedicação, apoio, incentivo, compreensão e cuidado ao longo desses últimos anos. Vocês três são pessoas e profissionais incríveis. Saibam, professor Leone e professor Luiz Breda, que todos nós do Cimatec Saúde temos a cada dia nos aperfeiçoado e nos dedicado para atender às mais diferentes demandas que chegam até nós. Eu e toda a equipe do Instituto de Tecnologias da Saúde temos muito orgulho de fazer parte dessa área que integra o nosso Cimatec. Gostaria também de aproveitar essa oportunidade para apresentar à comunidade acadêmica do Senai Cimatec duas brilhantes e jovens pesquisadoras que têm vestido diariamente a camisa do Cimatec e contribuído diretamente para o desenvolvimento do nosso Cimatec Saúde. As mestres Catarine Rodel e Larissa Fonseca. Não tenho dúvidas que vocês duas irão trilhar caminhos de muito sucesso dentro dessa instituição. Aproveito ainda para agradecer a oportunidade de ensiná-las e tê-las comigo no meu dia a dia. Saiba que é um grande orgulho e privilégio para mim fazer parte da formação de vocês como cientistas. Professor Badaró, aproveito esse momento para publicamente agradecê-lo por todas as oportunidades que o senhor me proporcionou, por todos os ensinamentos e incentivos. Eu não tenho dúvidas que não teria chegado até aqui se eu não tivesse a sorte de conhecê-lo e tê-lo presente em minha vida profissional e pessoal. Obrigada por todo o cuidado nesses últimos anos, como professor, como cientista e como médico. Obrigada, Dr. Rubi, por literalmente ter segurado a minha mão e ter me levado para os Estados Unidos em 2017, para fazer o meu treinamento na área de vacinas e adjuvantes. Treinamento esse que depois abriu as portas para o meu pós-doutorado em 2019. Saiba, professor, que essa foi uma das melhores experiências profissionais que eu tive em minha carreira até aqui. Além disso, tive a sorte e a oportunidade de conhecer, através do senhor, o professor Dr. Steve Reed, que hoje, para mim, é uma referência na ciência internacional. Não poderia deixar de agradecer publicamente ao professor Steve por todo o apoio profissional, pessoal e todo o acolhimento que eu tive durante os períodos que morei em Seattle. Saiba, professor Badaró, que o seu legado de ciência sempre será semeado por mim. O senhor cultivou as minhas asas e me ensinou a trilhar voos e caminhos mais distantes. Saiba que o senhor, professor Badaró, dentro da minha trajetória, é o meu professor Rodolfo. Nunca se esqueça ou duvide disso. Eu também não poderia falar da minha trajetória no Cimatec sem falar do professor Dr. Alex Alisson,
Tive a sorte grande de ter você, professor Alex, no meu caminho. Me lembro perfeitamente, desde o dia que cheguei nessa instituição, o quanto fui acolhida e incentivada por você, professor Alex, mesmo antes de me tornar doutora em biotecnologia e ingressar como docente na pós-graduação. Professor Alex, me faltariam palavras para agradecer todo o apoio, incentivo, acolhimento, sinceridade e oportunidade ao longo desses 10 anos. Quem trabalha perto do professor Alex sabe o quanto competente, humilde, incentivador e justo ele é. Obrigada por me enxergar com seus olhos, professor Alex. Obrigada por me motivar diariamente e me apoiar em muitos dos desafios que tive até aqui. Obrigada, professor Alex, do fundo do meu coração, por me ensinar diariamente o verdadeiro significado de ética, justiça e gratidão. Obrigada por enxergar em cada pessoa o melhor dela. Obrigada por se dedicar ao Cimatec. Tenho muita sorte de me tornar uma professora titular em uma instituição que é considerada como uma das mais avançadas na área de educação, tecnologia e inovação do país, integrada por uma universidade tecnológica com 10 cursos de graduação, com programas de pós-graduação lato e estrito sensu, além da escola técnica, com cursos de qualificação profissional e cursos técnicos. Nos orgulha muito, professor Dr. Leone, ver o Cimatec como o maior operador de recursos Embrapa do país e, além disso, fazer parte da ICT com o maior orçamento de receita anual em pesquisa no país e ter à nossa disposição um campus completo com infraestrutura de ponta e equipe de alto desempenho e ainda ter aqui no Cimatec o segundo maior centro de supercomputação da América Latina. Mais orgulho ainda nos dá quando vimos de perto o Cimatec se transformar e se reinventar durante a pandemia para apoiar a indústria e a sociedade. O Cimatec se reinventou para realizar mais de 31 mil testes de diagnóstico de RT-PCR para a Covid-19, para realizar a manutenção de mais de 370 respiradores que foram distribuídos para diferentes hospitais do estado da Bahia, para envasar e distribuir mais de 87 mil litros de álcool líquido, para produzir mais de 50 mil máscaras Face Shield, para desenvolver e validar tecnologias de desinfecção e para co-desenvolver uma nova candidata à vacina para a Covid-19. Tudo isso em um dos momentos mais críticos da história. A pandemia nos trouxe muitos desafios, nos trouxe medo, mas aqui no Cimatec não nos faltou incentivo, coragem e segurança para nos unirmos e superarmos muitos desses desafios. Aproveito a oportunidade, professor Dr. Luiz Breda, para agradecê-lo pela liderança e atuação que teve durante a pandemia, coordenando muitas ações de combate à Covid-19, especialmente por ter me dado a oportunidade de poder participar como pesquisadora em um projeto tão grandioso e acolhedor, que foi o projeto Bolha de Contenção. Graças à liderança e atuação do professor Luiz Breda, foram distribuídas mais de 600 bolhas para diferentes hospitais do estado da Bahia, que ajudaram a reduzir em até 67% a intubação precoce de pacientes com pneumonia severa causada pela Covid-19. Esse foi, sem dúvidas, um daqueles projetos que nos motiva, nos sensibiliza como ser humano e como pesquisador. Agradeço também, professor Luiz Breda, por todo o apoio, confiança, aprendizado e colaboração até aqui. Gostaria também de aproveitar esse momento para reafirmar a importância de nós mulheres na ciência, na educação, na tecnologia e na inovação. O ano de 2022 traz um marco importante para nós mulheres na ciência nacional, pois teremos, após 105 anos de fundação, a primeira mulher eleita para assumir a presidência da Academia Brasileira de Ciências. De acordo com a mais nova presidente da ABC, a professora Helena Narder, é preciso transformar a sociedade brasileira para ser uma sociedade mais justa, dando o primeiro ponto de luta à educação. Sem educação não tem ciência. Sem ciência não tem tecnologia. Sem tecnologia não tem inovação. O Senai Cimatec é uma das maiores instituições de tecnologia e inovação do país. E aqui, as mulheres ocupam 41% dos cargos estratégicos de liderança. Aqui, nós mulheres estamos presentes em cargos administrativos, técnicos, científicos, de liderança, de gestão, de docência, de coordenação, de pró-reitoria e hoje, de professora titular. As mais de 400 mulheres do nosso Cimatec têm contribuído de forma significativa para construir os valores dessa instituição. E para, juntos com vocês, professor Leone e professor Luiz Breda, fazer que em poucos anos de existência, o Cimatec se tornasse
um ecossistema que ocupa um lugar de destaque nas suas diferentes áreas de atuação, contribuindo para a produção científica, tecnológica e para a inovação no país. Nós participamos e estamos inseridas nas mais de 40 áreas tecnológicas do Cimatec, atuando em educação, prestação de serviços e desenvolvimento de pesquisa aplicada. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os meus colegas do Cimatec, a minha equipe, meus alunos, bolsistas e também aos professores das instituições e universidades parceiras, em especial os meus colegas e professores da UFBA, UNEB, UFES, UNIT, Fiocruz, UFG, Embrapa e também ao IDRE e HDT. Agradeço também a minha querida família, que na verdade é a essência de tudo e representa para mim o verdadeiro significado de amor. Em especial os meus queridos pais, Antônio e Celina, e a minha irmã Sávia, que sempre estiveram presentes em minha vida, me dando amor, suporte e apoio. E ao meu querido amigo e companheiro João, por sempre me incentivar a lutar pelos meus sonhos, por me fazer sentir corajosa, por segurar minha mão em todos os momentos que precisei, por vibrar com minhas vitórias e por trilhar e desbravar os caminhos comigo desde a época da faculdade. Para finalizar, gostaria de dedicar a minha titulação a todas as meninas e mulheres do Senai Cimatec e também a minha querida professora Janice Druzian. Obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra neste momento, o professor Dr. Leone Andrade, reitor do Centro Universitário Senai Cimatec e presidente desta sessão para o encerramento. Bem, após um maravilhoso discurso desse, fica melhor para quem não tem a felicidade de conviver diariamente com Bruna, ter uma ideia do que é essa profissional. Mais uma vez, querida Bruna, parabéns. Eu gostaria de fazer esse encerramento de uma forma mais simples e compartilhada. Eu tinha umas palavras para falar, Bruna, mas eu gostaria de chamar aqui ao palco duas pessoas que com certeza representarão todos os teus colegas daqui do Senai Cimatec, que sempre reconheceram toda a tua competência e te apoiaram demais, que é Alex e Josiane. Ambos sempre brigaram, defenderam e sempre me cobraram para te acompanhar e te apoiar em toda essa sua carreira. Por favor, Alex e Bruna, venham aqui dar um merecido abraço à colega à colega Bruna, em nome de todos os demais. Bruna, acredite que é sincero tudo que eles falaram e é assim unânime em relação a todos os seus colegas. E o que ambos sempre falavam é: Leone, acompanha de perto que essa menina é de ouro. E não tenho dúvida que estavam certíssimos. E agora, para fechar, institucionalmente,
eu gostaria que também viesse dar um último abraço à doutora Bruna, o professor Jailson Bittencourt, que muito assim institucionalmente defendeu a importância e o papel de um professor titular dentro de uma instituição de ensino e pesquisa, e a relevância do cargo de titular e a necessidade do contínuo reconhecimento e ampliação da quantidade de nossos titulares. Isso também, professor, lhe agradeço muito por toda a participação. Gostaria que, em nome da instituição, o senhor desse um abraço à doutora Bruna. E agora, para encerrar, eu gostaria que o nosso querido Dr. B, como a doutora Bruna falou aí, o inspirador, em nome de todos nós, Dr. B, desse um caloroso abraço à professora Bruna, agora como pai assessor, o grande pai orientador e professor. Bruna, muitíssimo grato, é uma honra para todos nós tê-la aqui como amiga, como colega e como profissional. Declaro encerrada essa sessão solene de outorga de professor titular da professora doutora Bruna Machado. Encerramos